Queridos, com base no artigo 9º, parágrafo 1º do CTN, por mais que a pessoa tenha imunidade tributária, ela será responsável tributária por pagar as dívidas adquiridas em razão da sua responsabilidade. Assim, tanto sendo um ente federado como uma das pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C, se adquirir sim, por exemplo, um imóvel com dívida tributária, será, em razão do artigo 130 do CTN, responsável tributário. Então, veja, se for o ente federado que adquirir aquele bem, vai responder por pagar os IPTUs em atraso, caso não tenha uma prova de quitação, tá? Vai responder por pagar os IPTUs atrasados, mas a partir do momento que és contribuinte, deixa de pagar o IPTU em razão da imunidade tributária. Então, só para você compreender, a imunidade, ela existe enquanto a pessoa dotada desse benefício está na condição de contribuinte, que pratica o fato gerador. Mas a lei, por vezes, determina que outra pessoa deve responder pelo pagamento dos tributos, como no caso de responsabilidade por sucessão, o exemplo justamente do artigo 130 do CTN, que a pessoa adquire um bem imóvel com dívida tributária. Se ela não tiver prova de quitação, que a gente vai estudar isso em aula apropriada, quando trabalhar com vocês sobre a responsabilidade tributária. Mas, em razão dessa responsabilidade, por mais que a pessoa tenha imunidade, ela responde por pagar essas dívidas e, claro, depois, quanto aos fatos geradores que praticar, sendo proprietária do imóvel, não vai mais recolher o IPTU por ter a imunidade tributária. Então, isso é extremamente importante, tem aparecido em provas, principalmente realizada pela banca do CESP, Consulplan e FGV, tá? Que aqui é considerado texto de lei, mas também o entendimento do Supremo é exatamente nesse sentido, certo? Agora sim, com base na imunidade subjetiva do artigo 150, inciso 6, a linha C, penso que é isso de mais relevante que podemos encontrar, sim, em nossas provas de concurso. Agora, a próxima imunidade, artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. Trata-se da imunidade objetiva. Aqui, no artigo 150, inciso 6, a linha D, trabalharemos com imunidade dos objetos. E devemos estar muito atentos, porque, como o próprio nome diz, é uma imunidade objetiva. O que terá imunidade é o objeto, e não a pessoa. E quais são esses objetos, então, que têm direito à imunidade, que não precisarão pagar impostos? São livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, livros, jornais, periódico e o papel destinado à impressão tem imunidade, não vai pagar imposto. A perguntinha, que geralmente é pegadinha, que pode aparecer em algumas provas, é: quem tem imunidade? A editora ou a imprensa? A sua resposta aqui tem que ser firme e certa. Nenhuma das duas tem imunidade. Como não, Josi? Porque o que tem imunidade, como eu disse, não é a pessoa, mas sim o objeto. É o livro, é o jornal, é o periódico, é o papel destinado à sua impressão. Ah, mas o que a editora faz se não vender livro? Como é que você vai dizer que a editora não tem imunidade? Pois é, a editora realmente não irá pagar os impostos que incidiriam sobre o livro se não fosse a imunidade. Mas, colocando aqui em prática para que você perceba bem o que é a imunidade objetiva. Se não existisse essa imunidade no artigo 150, inciso 6, a linha D, o livro, quando vendido, teria que ter o recolhimento dos seguintes impostos. Vejamos. Então, eu tenho aqui, deveria incidir o IPI em razão da operação de industrialização, deveria incidir o ICMS em razão dessa operação de venda do livro. Se caso o livro fosse importado, incidiria o imposto sobre importação. E, caso fosse exportado, poderia, quem sabe, incidir aqui ter o recolhimento do imposto sobre exportação. Como realmente o livro tem imunidade, a Constituição Federal fala sobre essa imunidade, então a editora, deixa eu pôr aqui no slide, a editora não precisará recolher
esses impostos que incidiriam sobre o livro. Mas a editora, enquanto pessoa que não tem imunidade, ela vai ter que pagar os impostos que são dela. Como? Se ela é proprietária de um imóvel urbano, onde está a sede da editora, ela vai ter que recolher o IPTU, por ser proprietária de um imóvel urbano. Ela não tem imunidade. Ainda, com relação à venda dos livros, se ela ofere lucro, ora, ela vai ter que pagar o imposto de renda, porque ela não tem imunidade. O que tem imunidade é o livro, é o jornal, é o periódico, o papel destinado à sua impressão. Então, não confunda realmente, porque às vezes você está tão concentrado fazendo as suas questões que é perigoso você se esquecer e marcar, não, editora, livro tem imunidade, editora também tem? Não, não tem. É o livro que tem imunidade, ok? Ainda, essa imunidade, é claro, ela vem para prestigiar a informação, a cultura, a educação, e por isso, então, tem aqui a imunidade desses objetos, para que possamos alcançar o maior número de leitores, para que eles tenham o conhecimento. Agora, a pergunta que sempre se faz é, qual é esse livro que vai ter imunidade tributária? Porque falar livro fica um tanto quanto vago, não é mesmo? Bom, segundo o entendimento do Supremo, o livro que terá imunidade é o livro que tem a transmissão de ideias e que tem a transmissão de pensamentos, de modo que o livro que não tenha nada dentro, que não tem uma transmissão de ideia, não tem uma transmissão de pensamento, ele não tem imunidade. Logo, o livro em branco, ele não tem imunidade, por mais que seja livro, como ele está em branco, ele tem que pagar imposto. O livro que tem a transmissão de pensamentos, ideias formalmente originadas, esse sim terá imunidade. Josi, eu não consigo imaginar um livro em branco. Me desculpe, mas como seria um livro em branco? Nós temos em alguns locais de trabalho que a pessoa chega e tem que assinar o chamado livro ponto. Aquele livro ponto é um livro em branco, que você chega, você assina. Então, esse livro não tem imunidade. Ainda, quanto à contabilidade, eu tenho o chamado livro caixa. De um lado eu tenho as despesas, do outro lado tenho as receitas. E então, esse livro ponto, ele também não tem imunidade. Por quê? Porque é um livro em branco. Então, não terá a imunidade tributária. Só tem imunidade o livro que tem a transmissão de pensamentos, ideias formalmente originadas. E a pergunta seguinte, porque quando envolve imunidade de livros, ou a imunidade objetiva, que seja, sempre temos várias, inúmeras perguntas. Então, vejamos. A próxima. Qual é o conteúdo do livro para que o livro faça jus a essa imunidade? A resposta é, segundo o Supremo Tribunal Federal, não cabe a nós, intérpretes, digamos assim, dizer qual é o conteúdo que merece ou não a imunidade do livro. De modo, então, que qualquer livro que tenha transmissão de pensamentos, ideias formalmente originadas, qualquer livro desses terá imunidade, desde um livro pornográfico ao livro mais histórico, mais geográfico, terão imunidade. Então, claro que sim, livro pornográfico que tem ali a transmissão de pensamento, tenha as ideias formalmente originadas, terão direito à imunidade tributária, com certeza absoluta. Outro ponto, apostila, Josi, apostila tem imunidade? O Supremo já se manifestou e chegou à conclusão que a apostila nada mais é que um livro de folhas soltas. Então, se a apostila é um livro de folhas soltas, faz jus à imunidade tributária. Álbum de figurinha tem imunidade? Também o Supremo já se manifestou e disse que o álbum de figurinha, se ele traz ali informações, independentemente do seu conteúdo, trazendo informações, ele traz aqui o papel de um livro. Talvez seja o primeiro contato da criança a esse mundo de informações. E, portanto, sim, tem imunidade tributária. Ainda que as informações venham nas figurinhas que a gente tem que comprar para preencher o álbum. Já tem decisão do Supremo nesse sentido, que admite a imunidade. Até o lead case foi referente a um álbum de figurinha
que retratava à época uma novela da Rede Globo, que era Que Rei Sou Eu. O álbum contava a história dos reis, rainhas, príncipes e princesas. E, por essa razão, buscou a imunidade e conseguiu. A ministra Ellen Grace até disse, é um livro feito pedagogicamente para crianças, em que eu busco aqui buscar a atenção da criança, então, claro que vai ter a imunidade. Então, também já temos aqui a questão pacificada. E é claro que muitos devem até já estar se perguntando, e o livro eletrônico? Você sabe que o livro eletrônico levou um tempo para o Supremo entender que também goza de imunidade. A decisão do Supremo só foi proferida em fevereiro, março de 2017, para você ter ideia. Chega a ser até um absurdo, não é? Por quê? Porque durante muito tempo o Supremo tinha até decisões simples de que não teria imunidade o livro eletrônico, que a compreensão é que quando a Constituição Federal foi promulgada, falava assim, livro papel, impresso. Mas hoje nós temos que muitos livros eletrônicos são retratos fiéis do livro papel. A pessoa até tem o livro eletrônico, ao invés de ter o livro papel. Então, é a mesma coisa. Por que não ter direito à imunidade? Até que, então, o Supremo, realmente, após fazer uma interpretação sistemática, teleológica, concluiu que o corpus em que vai ser o livro independe, o que importa realmente é o conteúdo. E, por isso, concluiu-se, então, que realmente tem imunidade, o livro eletrônico não terá que pagar impostos. Vitória aí para nós contribuintes. Quanto aos periódicos, quais são os periódicos que fazem jus à imunidade tributária? Aqui também todos que tenham transmissão de pensamentos, ideias formalmente originadas, mas desde que não sejam eminentemente publicitários. Ou seja, eu não posso ter 100% de propaganda que não tenha nada de informação. Por isso que os catálogos, na verdade, eles não têm imunidade. Porque quando você pega um catálogo, ele é eminentemente publicitário. O único catálogo que até hoje o Supremo já reconheceu imunidade diz respeito à lista telefônica. Hoje até, talvez você nem conheça o que é uma lista telefônica, porque ficou lá no passado. Mas se você for na casa da tua avó, de repente, você vai ver um monte de folha amarela segurando porta para não bater. É a lista telefônica. Por que o Supremo, à época, tinha reconhecido a imunidade? Pois, em que pese ser um catálogo, ele tinha uma utilidade pública ali. Então, por isso, para a lista telefônica foi reconhecida a imunidade. Mas todo outro catálogo que seja eminentemente publicitário não fará jus à imunidade tributária. Quanto aos jornais, quais são os jornais que têm imunidade? Vamos lá. Mesma coisa, todos os jornais que tenham transmissão de pensamentos, ideias formalmente originadas, menos aqueles que sejam 100% publicitário. Por isso que os encartes, que geralmente vêm junto com os jornais, mais no final de semana, eles não têm imunidade, porque eles são 100% publicitário, vêm fazendo propaganda de loja, de farmácia, ali não tem imunidade. Agora, o jornal em si tem. Mas, Josi, e quando a propaganda é feita dentro do jornal? Tem imunidade? Ora, o Supremo já analisou e ele considerou o seguinte: tudo que envolver essa questão de imunidade objetiva deve ser feita a seguinte pergunta: aquilo é essencial para manter a atividade do livro, jornal, periódico, papel destinado à sua impressão? Se a resposta for afirmativa, sim, é essencial para que eu consiga manter essa atividade, o Supremo diz, então, eu darei a imunidade. Agora, se eu visualizo que não é essencial para a manutenção daquela atividade, não darei a imunidade. No caso da propaganda, dentro do jornal, o Supremo considerou que é essencial para a própria existência do jornal, porque às vezes por meio dessas propagandas é que consegue pagar para ter a distribuição do jornal, para ter a confecção do jornal e possibilitar, por isso, que seja obtido no mercado. Então, mesmo a propaganda estando dentro do jornal,
Mas, não sendo 100% publicitário, tendo conteúdo, uma página de informação é suficiente para garantir a imunidade, para aquele jornal não ter que pagar o imposto. Agora, outras questões que envolvem. E o serviço de distribuição do jornal? Será que ele faz jus à imunidade? Porque sobre serviço de distribuição incide o ISS, Imposto sobre Serviços, que nós teremos uma aula exclusiva para trabalharmos a respeito. O Supremo analisou e disse, olha, não entendo como essencial a atividade, a manutenção do jornal, esse serviço de distribuição. Então, concluiu o Supremo que sobre o serviço de distribuição dos jornais não há imunidade. Então, tem que ser recolhido o ISS, ok? E, é claro, a pergunta também que muito tem sido feita em provas de concurso. E com relação aos insumos, quais são os insumos que fazem jus à imunidade tributária? Ora, o Supremo ele tem uma decisão nesse ponto muito pontual, para responder que tão somente o papel e aquilo que se assemelha ao papel é que faz jus à imunidade tributária. Como assim? Exemplo é justamente o que nós temos na súmula 657 do Supremo Tribunal Federal, que diz: os filmes e papéis fotográficos gozam de imunidade. Os filmes a que se refere essa súmula 657 é uma espécie de papel. Então, só está interpretando para o leigo que isso se assemelha ao papel. E o Supremo, como lhe disse, compreende que só o que é papel e o que se assemelha ao papel é que terá a imunidade e não vai pagar nenhum imposto. Logo, qualquer outro insumo utilizado, ainda que seja essencial para a confecção, vai ter que pagar imposto. Eu digo isso ainda que seja essencial, talvez porque o exemplo mais presente que nós temos é a questão da tinta. Você concorda que a tinta é essencial para a confecção de um livro, um jornal, um periódico? Pois então, mesmo assim, o Supremo entende que a tinta deve recolher imposto. Então, eu chego à conclusão de que realmente, só para o Supremo, só o que é papel e o que se assemelha ao papel, que tem imunidade e não vai pagar imposto. Todos os demais insumos, ainda que sejam essenciais, terão que pagar. Para você ter ideia, nós tivemos há uns 4 anos uma decisão do Supremo, salvo engano, o RE 220/130, em que concluiu que chapas de impressão para jornais, que, dada a sua essencialidade, fariam jus à imunidade, não teriam que pagar impostos. À época também, salvo engano, o ministro Marco Aurélio, ele disse, olha, nós temos que fazer uma interpretação que não fique tão literal à Constituição. Eu tenho que analisar o porquê dessa imunidade. E considerando o porquê, que é para levar a cultura, a informação para os demais, então tudo que é insumo essencial deve ter imunidade, não vai pagar imposto. Mas foi vencido o Supremo, porque como era uma única turma, com essa primeira decisão nesse sentido, a Fazenda apresentou embargos de divergência para mudar a opinião. E após isso já tivemos inúmeras decisões, seguindo o anterior, que dizia, não, somente o papel e aquilo que se assemelha ao papel é que faz jus à imunidade tributária. Então, para a sua prova de concurso, siga o entendimento majoritário do Supremo. Só o papel e aquilo que se assemelha ao papel é que faz jus à imunidade tributária. Certo? Com isso também fechamos, então, a imunidade objetiva e vamos à análise da última imunidade que nós temos, genérica, que está no artigo 150, inciso 6, a linha E, que foi acrescida ao nosso ordenamento por meio da emenda à Constituição de número 75, em 2013. Diz respeito à imunidade dos CDs e DVDs de artistas nacionais. Acompanhe comigo a leitura, até porque, quando cobrado em prova de concurso, é exatamente essa literalidade que tem sido perguntado sobre essa espécie, digamos assim, de imunidade genérica. Vem cá. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros,
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Então, a imunidade realmente será, traduzindo para CDs e DVDs de artistas nacionais, contendo, como diz aqui, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros, ou em obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Muitos perguntam por que tem essa exceção, salvo para a etapa de replicação. É porque há um benefício fiscal lá em Manaus para que, na etapa de replicação de mídias ópticas, não se pague imposto. Se viesse a imunidade nesse sentido, deixaria de fazer sentido esse incentivo fiscal lá em Manaus. Então, as indústrias deixariam de estar ali em Manaus e poderia até causar um certo prejuízo. Então, por isso que há essa ressalva, mas considerando que, em razão desse incentivo fiscal que tem em Manaus, se a indústria estiver localizada lá, na hora de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser, haverá isenção de alguns impostos em razão do benefício, mas não é imunidade. Imunidade deixa bem claro, salvo na etapa de replicação. Certo? Com isso, meus queridos, fechamos, então, esse tópico imunidade tributária. Passamos adiante com a nossa matéria e vamos falar sobre classificação dos tributos. Lembrando até que, muitas vezes, em razão de eu ter que entrar em determinado assunto, eu já menciono para vocês algumas classificações. Por isso, essa parte da matéria, da aula, vai ser mais rapidinha, por conta que eu já trabalhei com vocês em alguns momentos, mas eu trago novamente para que consigamos aqui manter uma sequência no nosso raciocínio. Sobre classificação dos tributos. Você sabe que classificar não é uma tarefa tão simples. E, dependendo do método utilizado, você pode ter uma forma de classificar e eu posso ter outra forma. E eu quero te dizer, então, que dependendo do doutrinador que você utiliza, podemos ter isso. Um método de classificação diferenciado. Eu vou falar para vocês os métodos mais cobrados em provas de concurso, que são, primeiro, vai dividir os tributos entre tributos reais e pessoais. Então, eu tenho aqui, vamos dividir entre o tributo pessoal e o tributo real. Você já até sabe o que é mesmo um tributo pessoal. O tributo pessoal, ele leva em consideração os atributos da pessoa. Então, ele considera os atributos da pessoa. Exemplo, melhor exemplo é o imposto de renda. Ele leva tão em consideração os atributos da pessoa, que temos, no caso do imposto de renda à pessoa física, uma tabela com 5 faixas de tributação, de modo que se a pessoa ganhar mensalmente até R$ 1.903,98, ela está na faixa de isenção, não vai ter que recolher o imposto de renda. Se ela ganhar um valor acima disso, ela já vai ter que recolher 7,5%. Se ganhar mais ainda, talvez 15%. Se ganhar mais ainda, 22,5%, até que chegue no valor máximo de 27,5%. Logo, olha-se com certeza para a pessoa, quanto ganha essa pessoa. Com relação ao tributo real, não está nem aí para a pessoa. Leva-se em consideração tão somente as características do objeto. A exemplo do que ocorre com o IPTU, o IPVA, ITBI e ITCMD. No caso do IPVA, eu estou preocupada com o objeto, o carro. Quanto vale o carro? Como eu sempre falo, se a pessoa lá no passado adquiriu um carro um tanto quanto valioso, um carro caro, e agora até, puxa, está indo mal, não está recebendo tão bem, mas mesmo assim está mantendo o carro, a tributação do IPVA vai sobre o valor do teu carro, não está nem aí para você se você perdeu o emprego ou não. Então, esse tributo que olha para a coisa, sem se importar com a pessoa, é denominado de tributo real. Ok, e ainda, quais outras classificações que nós temos? Nós temos as classificações que dividem os tributos entre tributos diretos e tributos indiretos.
Ora, como tributo direto, nós temos que entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, ou seja, a obrigação tributária, não existe intercalação de sujeitos, de modo que a pessoa que pratica o fato gerador é exatamente aquela que tem o dever de pagar o tributo. Então, no tributo direto, aquele que pratica o fato gerador é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Exemplos de tributos diretos? Vários. Nós temos aqui o IPTU, o IPVA, o ITR, ITBI, ITCMD. A título de exemplo, caso do IPTU. Qual é o fato gerador do IPTU? Ser proprietário de imóvel urbano. Quem é que pratica esse fato gerador? O proprietário do imóvel urbano. Quem é que tem o dever de pagar esse IPTU? O proprietário do imóvel urbano. Então, quando é a mesma pessoa que pratica o fato gerador e que tem o dever de pagar o tributo, eu digo que o tributo é direto. Já no tributo indireto, nós temos entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, intercalação de sujeitos, tá? Porque haverá, inclusive, a possibilidade de repassar o encargo financeiro para o próximo da cadeia. Então, aquele que pratica o fato gerador, ele recolhe o imposto, mas ele consegue repassar na cadeia aquele tributo pago. De modo que acaba no final, quem suporta esse encargo financeiro, geralmente somos nós, consumidores finais. A exemplo de tributo indireto, podemos mencionar o IPI e o ICMS. São clássicos tributos indiretos, mas ainda tenho que ressaltar a questão do ISS. O ISS tem sido reconhecido pelo STJ tanto como tributo direto como indireto. Por quê? Porque cabe ao contribuinte comprovar se repassou ou não. Se o contribuinte repassou o ISS para o tomador de serviço, será considerado tributo indireto. Se ele não repassou no valor do serviço prestado, aí é um tributo direto. Então, isso pode ser objeto de pergunta em sua prova. Outra classificação dos tributos. Separa os em fiscal, extrafiscal e parafiscal. O tributo fiscal é aquele que tem por finalidade meramente a arrecadação de dinheiro para os cofres públicos. Então, por que você está pagando o tributo? Porque a função dele é arrecadar dinheiro para os cofres públicos e gastar com as despesas públicas. A exemplo do que acontece com o IPTU, ITR, Imposto de Renda, IPVA, ITBI, ITCMD. O tributo extrafiscal, ele já não está preocupado com a arrecadação, não. Ele tem por finalidade estimular ou desestimular certas condutas. Então, eu olho para o tributo e falo, nossa, mas por que está tão elevado esse tributo? Porque ele tem por característica estimular ou desestimular certas condutas. A exemplo, justamente, dos impostos regulatórios de mercado. Lembram-se? O II, IE, IOF e IPI. Os impostos regulatórios de mercado são tributos extrafiscais. Muitas vezes são utilizados para desestimular ou estimular condutas. Lembrem-se ainda que um único tributo ele pode ser, ao mesmo tempo, fiscal e extrafiscal. Porém, uma característica sempre irá prevalecer sobre a outra. Por isso, também pode ser objeto de pergunta na hora da sua prova. E quanto ao tributo parafiscal? O tributo parafiscal é aquele que a pessoa que detém a chamada competência tributária, ela é distinta da pessoa que detém a chamada capacidade ativa tributária. Como assim? O que é mesmo competência tributária? É o poder de criar, majorar um tributo. Capacidade ativa tributária, nós vimos na nossa primeira aula. É responsável a pessoa por arrecadar, fiscalizar e executar aquele tributo. Quando a pessoa que detém a competência tributária, ela é distinta da pessoa que detém a capacidade ativa tributária, eu digo que o tributo é parafiscal, principalmente se a pessoa que arrecada o tributo pode gastar o dinheiro como ela bem entender. Exemplo é o que acontece com o ITR hoje em dia. O ITR é de competência tributária da União,
Mas o artigo 153, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, inciso 3, determina que a União pode celebrar convênios com municípios para os municípios arrecadarem e fiscalizarem o ITR. Nesse caso do ITR, quando o município faz a arrecadação e fiscalização desse imposto, o município com a capacidade ativa tributária vai ficar com 100% da arrecadação do ITR para ele e vai poder usar como bem entender. Então, aqui tem o viés de parafiscalidade. Outro exemplo de tributo parafiscal diz respeito às contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica, como as contribuições CRs da vida, CRM, CRO, CREA, hoje Confeia. Veja, as contribuições de interesse categoria profissional ou econômica são de competência tributária da União. Mas quem detém a capacidade ativa tributária, no caso dos CRs da vida, são os próprios CRs da vida, os próprios CRM, que detém a capacidade ativa tributária do seu CRM. Logo, ele vai arrecadar, vai fiscalizar o CRM e vai usar o dinheiro da arrecadação como bem entender. Então, é um exemplo de tributo parafiscal. Certo? Nós temos mais algumas classificações importantes, mas que deixarei para o nosso próximo encontro. Logo, deixo a vocês um grande beijo. E já sabem, qualquer dúvida é só perguntar. Até mais!